Começa agora na FM Dom Bosco, Prioridade Absoluta, uma produção da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco, em parceria com a organização da sociedade civil, O Pequeno Nazareno. Olá amigos, muito boa tarde, bem-vindos a esta edição do Prioridade Absoluta, a voz da criança e do adolescente. Nesta edição, converso com os professores Creliane Marreiro e Gutenberg Falcão. Eles falam como funciona o programa Jovem Aprendiz no O Pequeno Nazareno e como você que completou 14 anos agora pode conseguir um lugar no mundo do trabalho na condição de aprendiz. Converso ainda com Manuel Torquato, coordenador-geral do projeto Dignidade para a Infância. É claro que vamos homenagear todas as mamães cujo dia especial celebramos neste domingo. Hoje é sábado, 10 de maio de 2025, o Prioridade Absoluta comigo, Adriano Ribeiro, já está no ar. Prioridade Absoluta, FM Dom Bosco. Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar. Chegou a hora do povo agir e gritar. Cadê, cadê? Cadê a dignidade? Viva na palma da mão! Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar. Chegou a hora do povo agir e gritar. Chega de corrupção, chega de hipocrisia. Deixa o povo trabalhar pelo pão de cada dia. Nossa gente não tem nada, está cansada de sofrer. E se a fome não tem rima, alguém lá de cima tem que responder. Cadê, cadê, cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar. Chegou a hora vou agir e gritar, cadê, cadê? Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar. Chegou a hora do povo agir e gritar. Diga não à violência e à discriminação. Que tamanha incoerência, ver irmão matando irmão. A guerrilha é sem motivo, sem sentido, sem porquê. Mas com o povo todo unido vai ficar perdido quem não responder. Cadê, cadê, cadê? Viva na palma da mão! Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar. Chegou a hora do povo agir e gritar. Cadê, cadê? Diz, cadê? Viva na palma da mão! Cadê o respeito à vida? Passou da hora de se refletir e pensar. Chegou a hora do povo agir e gritar. No Prioridade Absoluta, momento de reflexão. Meus queridos amigos e amigas, no Brasil, o segundo domingo de maio é mais do que uma data no calendário. É um dia inteiro dedicado a quem nos deu a vida, nos ensinou as primeiras palavras e segurou firme nossas mãos nos momentos de medo. É o Dia das Mães, uma celebração de amor, coragem e entrega. Mãe é aquele ser que transforma noites mal dormidas em abraços cheios de paz, que enfrenta o mundo com o peito aberto só para garantir o bem dos filhos. Ela é refúgio e força. É quem sorri mesmo com o coração apertado, que luta, que sonha, que ensina a caminhar e a levantar após cada tropeço. Toda mãe é única. Tem mãe biológica, mãe que escolhe, mãe que acolhe, mãe-vó, mãe-tia, mãe-pai, mãe de coração. E todas compartilham o mesmo dom, o de amar sem limites.
São tantas histórias de sacrifício, de superação, de afeto silencioso que pulsa em cada gesto do dia a dia. Neste Dia das Mães, queremos abraçar, ainda que com palavras, todas essas mulheres que fazem do mundo um lugar mais justo, mais terno, mais forte. Que nunca deixaram de acreditar nos seus filhos, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. Que colocam amor até no silêncio e coragem até nas lágrimas. A vocês, mães, nosso carinho eterno. Obrigado por existirem, por serem o que são, por amarem como amam. Que neste e todos os dias vocês sejam reconhecidas, respeitadas, amadas. Feliz Dia das Mães! Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Amor, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Prioridade absoluta. FM Dom Bosco faz parte da minha vida, meus queridos amigos e amigas. Sigamos com prioridade absoluta. Lembrando a vocês que uma das ações do Pequeno Nazareno é a prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes e também do trabalho infantil. A instituição realiza trabalhos preventivos que são apoiados pela Vibra Energia, pela Avine Alimentos e pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza. A OPN treina e insere no mundo do trabalho adolescentes e jovens, contribuindo no enfrentamento a diversas violações de direitos. Para falar sobre o programa Jovem Aprendiz, recebo os instrutores Creliane Marreiro e Gutenberg Falcão.
Olá, Creliane, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, Adriano. Estamos aqui com o colega aqui, o Guto, para participar desse programa. Ele tem nome de artista, hein? Gutenberg Falcão. Tudo bem, professor? Além de trabalhar no Pequeno Nazareno, o que mais o Gutenberg Falcão faz na vida? Sou professor há 10 anos. A área que eu ensino é administração, TI, design. Mas uma das minhas particularidades é que eu trabalho na área de música, instrumentista de sopro, sax soprano, flauta transversal, violão. Então, tem um pouco essa pegada pro lado artístico também. Em um dos próximos programas, então, escolha um instrumento e venha tocar pra gente, combinado? Combinado, perfeito. Creliane, como é o trabalho com os jovens no Pequeno Nazareno? Como eles chegam até a instituição? Um grande desafio a gente trabalhar com jovens, mas ao mesmo tempo também é uma grande recompensa, Porque você tem uma experiência única de conviver, com esses jovens. E esses jovens, eles podem vir de várias formas, tá? Uma das maneiras é na busca ativa, que é feita pela equipe da ação, equipe social, que eles vão em algumas comunidades mais carentes. Então, eles vão encontrando alguns perfis de jovens para fazer parte. Outra forma desses jovens é eles mesmos buscarem o Pequeno Nazareno, pela história do Pequeno Nazareno. Então, conversa, conhece alguém, um amigo, um primo que já faz parte do Pequeno Nazareno e eles mesmos entram em contato também para fazer parte, E também outra forma é através das empresas, que às vezes eles fazem seleção, processo seletivo, entrevistas, são aprovados e acabam ingressando no Pequeno Nazareno, que é a instituição capacitadora do programa de Jovem Aprendiz. Professor Gutenberg, explica o que é e como funciona o projeto Jovem Aprendiz. Bom, para começar, é bom entender que o programa Jovem Aprendiz ele é, na verdade, uma lei, que a empresa ela tem uma certa obrigação em abrir esse espaço para jovens de 14 a 24 anos de idade, certo? É uma forma dele aprender o que é uma profissão, a ter uma certa capacidade profissional, também pessoal, e ao mesmo tempo também ter a oportunidade de fazer uma qualificação teórica sobre a profissão que ele está fazendo. Por exemplo, nós temos alunos do curso de varejo e administração. Então, durante a semana, eles têm as suas competências na empresa, suas profissões, e onde eles são acompanhados por profissionais, mas em um dia da semana específico eles são destinados à nossa instituição para que eles possam fazer uma qualificação teórica. Quem é administração faz administração e quem é do varejo faz uma área de varejo. São áreas parecidas, entretanto o varejo é mais focado para a questão comercial e questão de vendas. Já a administração é um pouco mais burocrático porque envolve todo o processo de controle, de organização, almoxarife, controle de estoque, então ele é um pouquinho mais amplo, mas ambas as qualificações e profissões do varejo e administração são importantes para o desenvolvimento e também para o crescimento. Talvez o jovem tenha muita capacidade, se descubra numa profissão porque ele está experimentando e a partir daí consiga se encontrar na vida, quem sabe até mesmo, de acordo com o desempenho dele, conseguir uma proposta na empresa para que possa crescer ali mesmo. Amigo, você está ouvindo a FM Dom Bosco, esse é o Prioridade Absoluta, o nosso programa que defende e protege as crianças e adolescentes, também os jovens. Eu sou Adriano Ribeiro e converso com o Gutenberg Falcão e a Creliane Marreiro, ambos instrutores de cursos profissionalizantes no O Pequeno Nazareno. Qual é a idade dos jovens aprendizes do O Pequeno Nazareno? Como o programa ele pode ir até os 24, mas o contrato que esse jovem vai ingressar dura em torno até 2 anos, o ideal é que ele ingresse até os 22 para poder cumprir esse período. Então, de 14 a 22, ele pode estar ingressando e encerrando aos 24 anos. Maravilha! Que conteúdos os jovens aprendem lá no Pequeno Nazareno? Como o programa de aprendizagem, ele é uma capacitação teórica, mas ela é focada na capacitação técnico-cidadã, Então, tem a parte técnica que o jovem vai ter ao longo do processo e a cidadã que é inicial que ele vai receber, que normalmente ele vai aprender a início sobre um pouco de informática, que são aspectos fundamentais, principalmente para o público que trabalha com a parte administrativa. Então, para eles terem essas noções básicas do pacote Office, eles também vão ter um pouco sobre a vivência das expectativas. Então, tem a parte da inteligência emocional, como lidar com os conflitos.
como lidar no ambiente de trabalho, então as competências, né, que são necessárias para estar nesse ambiente, como relacionamento interpessoal, como comunicação. Então, são os aspectos que a gente considera que são iniciais, principais, para que eles possam ter uma vivência, né, nesse primeiro momento que eles estão ingressando. O marketing pessoal sempre integra a grade de conteúdos, não é, professor? Na verdade, eu quero até frisar com vocês e com quem está me ouvindo nesse momento, que nós temos também um momento que é voltado para as turmas de qualificação profissional, que são as turmas que vão ter o primeiro contato de forma teórica, de forma qualificativa, para saber como é que funciona o processo de contratação. Como é que eu devo me comportar, qual é a vestimenta adequada, até porque às vezes nós como pessoas temos o hábito de talvez por engano, por erro, levar um costume nosso de casa para a empresa e às vezes atrapalha o linguajar, uma vestimenta que pode ser cultural, mas para a empresa ela é informal, então isso é trabalhado para que a pessoa possa mostrar uma primeira impressão, um impacto na empresa de forma positiva, né? Ele possa mostrar que é alguém que está preparado, que teve uma orientação, uma capacitação para que ele consiga estar naquele momento e cumprir, né, suas obrigações como alguém que vai ingressar em uma profissão, né? E o tema que, nesse caso, foi me perguntado aqui foi sobre o marketing pessoal, postura profissional, né? Onde essa aula geralmente aborda assuntos como a comunicação. Só que a comunicação ela não é apenas referente ao que vocês estão nesse momento ouvindo, não é somente a questão das palavras. A comunicação ela tem a ver com a vestimenta, ela tem a ver às vezes com a etiqueta, que é no caso a sua postura realmente, a sua educação para com as pessoas, mas também associado justamente com o lado também de comunicação. São palavras, comportamento e postura através daquilo que a gente observa, como ações e vestimenta, porque isso conta muitos pontos na entrevista de emprego. E nós pegamos geralmente muitos jovens que não têm esse primeiro momento, não desconhecem nesse caso esse processo. É importante passar pela orientação para que eles possam entender a responsabilidade que é estar numa empresa, até porque eles irão representar aquela empresa, quem sabe até mesmo se futuros gerentes, futuros coordenadores, certo? Então tudo começa da maneira correta, que é aprendendo o básico. Tem muitas pessoas que têm boas qualificações, talvez você possa estar me ouvindo nesse momento, tem uma boa qualificação ou uma boa condição financeira de vida pela sua profissão e digamos que uma certa parte foi conseguida por bons costumes, por um bom compromisso. Isso vem por coisas básicas. A comunicação, a transparência, a responsabilidade de carregar um nome, de carregar, nesse caso, um dever, né? Então são pelas coisas básicas que grandes sucessos, né, e também grandes conquistas elas podem vir. Eu tenho que começar pelo certo, que é pelo básico. Então, se eu começo certo desde cedo, eu tenho a tendência também de conseguir coisas boas que podem ser mais desafiadoras, mas eu tenho um básico para que isso possa acontecer. Então, o marketing pessoal se aplica em tudo. É na profissão, mas também na sua vida pessoal. A forma como você se comporta em sociedade, como você tem um senso de responsabilidade para com as pessoas e também honestidade. Creliane, como vocês lidam com essas exigências do chamado mercado de trabalho quando sabemos que os jovens atendidos pelo OPN são oriundos de contextos de muita pobreza? É muito bom você perguntar sobre isso, Adriano, porque também faz parte do projeto e do compromisso que o Pequeno Nazareno tem, né? Então, a gente tem uma busca, né, em atender esses jovens que estão em situação de uma vulnerabilidade social. Então, vem isso, às vezes um sapato adequado, uma calça. Então, o Pequeno Nazareno, ele está, né, pronto para esses casos e para atender, né, esses jovens. Então, diante de um jovem que esteja numa situação dessa, buscando seu primeiro emprego e ele não possua, né, uma calça comprida, um calçado adequado, a nossa equipe, né, da assistência social, né, faz esse encaminhamento, né, para estar providenciando para que esse jovem ele possa ingressar, porque imagina um jovem interessado buscando um trabalho não poder conseguir pela falta de uma calça jeans, né? Então ali ele não vai estar tendo essa oportunidade. E o objetivo do Pequeno Nazareno é exatamente esse, é oportunizar as vidas, né? Então não vai ser por esse motivo que ele vai deixar de ingressar no mercado de trabalho, porque esse trabalho vai estar sendo feito conjuntamente.
tá? Gutenberg, como você percebe esse trabalho de educar tantos jovens para que sejam inseridos no mercado? Então, na trajetória de vida que eu tenho uma visão muito até de crença de que a profissão é um dom. Um professor, eu creio que é uma peça fundamental nessa educação, nessa qualificação desses jovens. Ele tem um dom, que é o dom de quê? De mudar vidas. Você pode sim conseguir o que quiser na sua vida, sonhos, realizações pessoais, financeiras, mas nunca abra mão da educação. A educação é que amplia os horizontes, é ela que de alguma forma nos ajuda a enxergar em meio a crises uma saída, uma oportunidade. Então, para mim, a profissão que eu exerço, ela é um dom. Então, por meio dela, eu vejo vidas sendo modificadas, transformadas. Eu não falo apenas da questão financeira, porque a vida não se resume apenas nisso. Aquele cuidado, aquela atenção realmente de orientar, não é somente a qualificação, mas realmente toda a transformação que o ser humano ele precisa como alguém que existe, qual é o meu propósito, tanto em questões materiais, profissionais, mas também na nossa vida espiritual, né? Porque ela faz parte, não tem como a gente separar isso. Então a profissão, para mim, o professor, não somente eu, mas Clariane, todos aqueles que estão envolvidos nessa obra bonita e os demais que também trabalham exercendo essa profissão, vestindo essa farda, eles têm essa missão de mudar vidas, né? De impactar, de transformar as pessoas, mas para que elas também possam transformar mais vidas na frente, né? Sendo exemplo para pessoas poderem também seguir esse mesmo exemplo e assim, aos poucos, a gente poder construir um futuro melhor, tanto para a nossa vida como para aqueles que ainda não conhecem essa oportunidade de conhecer pessoas que estão ali para estender a mão e para ajudar. Creliane, você se sente feliz como educadora desses jovens? Olha, Adriano, na verdade eu me sinto muito feliz, sabe? Porque já tem algum tempo que eu trabalho na parte da educação. Na verdade, eu acho que uma das minhas primeiras experiências profissionais foi voltada para essa área, né? Então, é algo ao qual eu me identifico muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de socializar, então eu me sinto, bem dizer, em casa, né? Então, eu tenho a oportunidade ali de estar conhecendo histórias, vidas, né? Compartilhando com eles, né? Também a minha experiência. Então é uma troca, né? A gente tem uma troca. É muito gratificante você ver um jovem ao longo desse processo que ele está com a gente, ele se desenvolver, né? Como profissional, como cidadão, né? Porque o objetivo do jovem aprendiz é esse, né? Então, preparar aquele jovem tanto para o mercado de trabalho, mas como para a vida cidadã. Então, sobre responsabilidade, sobre ciente dos seus direitos e deveres. Então, a partir do momento que você identifica que aquele jovem, né, ele tem ciência sobre as coisas, né, o conhecimento, essa informação, né, como o Guto falou, né, é uma transformação de vida mesmo. Né? Então, a gente fica muito feliz em fazer parte disso, desse processo. Claro que vai depender, né, principalmente deles, do comprometimento, mas a gente está aqui para apoiar, né, para acompanhar e basicamente é isso, tá? Professor Gutenberg Falcão, muito grato pela participação. Uma dica para os jovens que estão nos ouvindo e estão buscando o primeiro emprego. A dica que eu dou para vocês, o conselho como professor, e de alguma forma falo com muito cuidado, é que nós estamos aqui para receber vocês, o Pequeno Nazareno. Eu sei que a cultura materialista, ela exige muito da gente, né? De termos condições para comprarmos, para usufruirmos, né? E às vezes é muito complicado a gente se qualificar, né? Existem 3 formas de qualificação, isso não pode ser negado para vocês, né? Que a primeira delas é pela qualificação profissional, então ter qualificação para conseguir uma oportunidade de emprego. A segunda é pela experiência, então temos a Jovem Aprendiz para isso, para você adquirir experiência e com isso até mesmo enriquecer o seu currículo e conseguir uma oportunidade de emprego melhor e quem sabe até crescer na empresa que você vai ingressar. E temos também pela indicação, porque quem indica, mas é brincadeira, mas a verdade é que funciona, mas eu tenho que ter recursos para que eu possa permanecer dando resultados. Então, para encurtar aqui, qualificação, procure se qualificar. Eu sei que alguns cursos são particularmente caros, mas nós estamos aqui de braços abertos para receber vocês, sem nenhum tipo de custo. A nossa gratificação é apenas ver a vida de vocês sendo transformada. Então isso é a nossa recompensa e é para isso que nós estamos aqui. Creliane Marreiro, muito grato pela sua contribuição hoje no Prioridade Absoluta. Até a próxima.
Então, né, gente, só agradecer mesmo. Lembrando, né, você jovem de 14 a 24 anos, né, que esteja aí estudando ou tenha concluído o ensino médio e tem interesse em ingressar no mercado de trabalho, né, pode estar buscando aí a gente no Pequeno Nazareno. Abraço a todos os profissionais da educação, porque, como diz Alessi Brandão, na sala de aula é que se forma o cidadão. Se liga aí. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele quer ouvir vocês. Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que eles merecem. Prioridade absoluta. FM Dom Bosco. No próximo bloco você vai conhecer o projeto Dignidade para a Infância, porque eu vou conversar com o coordenador do projeto, Manoel Torquato. É já, depois do apoio cultural. Prioridade absoluta. FM Dom Bosco. FM Dom Bosco faz parte da minha vida. Gente amiga, sigamos com a segunda parte do Prioridade Absoluta de hoje. Eu sou Adriano Ribeiro. Neste bloco eu converso com o coordenador geral do projeto Dignidade para a Infância, o Manoel Torquato. Vamos falar sobre o lançamento desse projeto pelo Pequeno Nazareno, quem serão os 15 mil beneficiados pelo projeto e como os jovens, as mulheres vítimas de violência e as jovens mães com filhos na primeira infância podem ser atendidos pelo projeto Dignidade para a Infância. Vem comigo, sigamos com o Prioridade Absoluta. Prioridade Absoluta. FM Dom Bosco. Menino, mundo, mundo, menino, 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 menino, mundo, aí. Selva de pedra, menino microscópico. O peito gela, onde o bem é utópico. É o novo tópico, meu bem. A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém. É o mundo nas costas e a dor nas custas. Trilhas opostas, laplato, fusca. Fumaça, buzinas e a busca. Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca.
sono tipo slow bro. Onde vou, leio vou. Até esqueço quem sou. Calçada, barracos e o bonde. A voz ecoa sóis, mas ninguém responde. Miséria, soa como pilhéria. Pra quem tem a barriga cheia, piada séria. Fadiga pra nós, pra eles férias. Morre esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, só aos olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte aos olhos de uma criança. Aos olhos de uma criança. É café, é algodão, é terra, pé no chão, é certo, é direção, afeta, é solidão, é nada. É certo, é coração, é causa, é danação, é sonho, é ilusão, é mão, na contramão, é mancada. É jeito, é o caminho, é nós, é eu sozinho, é feito, é desalinho, perfeito, carinho, é cilada. É fome, é fé, o sono, é medo, é cedo, é noite, é segredo, é choro de boca calada, saudades de pá, enquanto o tempo faz a esmo. Não é que esse mundo é grande mesmo, a melodia dela no coração, tema. Não perdi seu retrato tipo a Dona Irã em Iracema. Sou lágrimas no escuro e solidão, quando o vazio é mais do que devia ser. Lembro da minha mão na sua mão, e o sol enche de água sem querer aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Quente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, olhos de uma criança. Sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, olhos de uma criança. Menino, mundo, menino, mundo, mundo, menino, mundo, menino, mundo, mundo, menino, mundo, mundo, menino, mundo, mundo, menino, mundo, menino. Prioridade absoluta. FM Dom Bosco. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida,
vida, a liberdade e a segurança. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. No Prioridade Absoluta Entrevista. FM Dom Bosco faz parte da minha vida. Gente amiga, estamos recebendo aqui o Manuel Torquato, coordenador geral do projeto Dignidade para a Infância. O projeto foi lançado na última semana e a gente vai fazer aqui um resumo, né, desses acontecimentos. Antes de mais nada, Manuel, muito boa tarde, bem-vindo ao Prioridade Absoluta mais uma vez. E antes de falar do lançamento, vamos lembrar aqui para a nossa audiência sobre o que é o Dignidade para a Infância. O projeto Dignidade para a Infância, patrocinado pela Petrobras, é um projeto que visa transformar a realidade das pessoas que sofrem as múltiplas violações de direito, as múltiplas desigualdades sociais que o nosso país, sobretudo a região norte e nordeste, enfrenta, transformar essa realidade através da educação. A educação que perpassa as competências para o trabalho, a educação em direitos humanos, a educação ambiental e, sobretudo, a educação socioemocional. É um projeto de 3 anos, iniciou agora em janeiro e os primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e abril, foram meses de preparação, de planejamento, de contratação de equipes, para que agora em maio a gente inicie com toda a força os trabalhos desse projeto. Nós vamos atender adolescentes grávidas, grupos focais de apoio socioemocional para adolescentes grávidas ou adolescentes mães, no tema da gravidez precoce, né, que é um tema importante que atravessa a vida de muitas adolescentes e jovens, sobretudo aquelas mais pobres, com menor acesso à informação, ao planejamento familiar. Nessa mesma direção, nós vamos fazer grupos focais com mulheres vítimas de violência, sobretudo a violência letal. É aquela mãe que perde o filho para essa guerra nos nossos grandes centros e também as pequenas cidades vivem hoje, que é a guerra do narcotráfico, né, as disputas das facções, vitimam tantas famílias e às vezes essas famílias perdem seu ente querido e não tem nenhum suporte, não tem nenhuma ajuda para se erguer, para seguir sua vida em frente, vivem sob ameaça. Então nós vamos trazer esse debate para os grupos focais, vamos fazer com que essas famílias consigam avaliar a sua situação, suas capacidades e tocar sua vida em frente, evitando que outros adolescentes
sejam vítimas das mesmas circunstâncias, né, da violência, dos homicídios na adolescência. Como medida de prevenção, a gente propõe no projeto uma série de cursos profissionalizantes focados na inclusão produtiva desses adolescentes e jovens como aprendizes. A área de profissionalização do projeto é uma área muito forte, vai atender muitas pessoas aqui na cidade, adolescentes de 14 a 24 anos, com a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho como aprendiz. Então, uma vez modificado esse quadro socioeconômico, através da empregabilidade, nós esperamos prevenir situações de violência, trabalho infantil, exploração sexual e, sobretudo, homicídio na adolescência. Quem nos acompanha aqui, ano após ano, durante mais de 2 décadas, sempre ouviu falar do trabalho do Pequeno Nazareno com as crianças e adolescentes em situação de rua. Ouvindo a sua apresentação do Dignidade para a Infância, a gente tem assim a percepção, a sensação de que está havendo nos últimos anos uma expansão do trabalho do Pequeno Nazareno. Queria que você falasse um pouco sobre essa realidade nova, de certo modo, que o Pequeno Nazareno abraçou. O Pequeno Nazareno, ele foi se modificando a partir de quando o contexto do seu público principal também foi se modificando. A gente tinha ali na década de 80, década de 90, as crianças em situação de rua como aquele público que saía da periferia e atravessava a cidade, ia para o centro da cidade, ia para a zona turística, para uma atividade de mendicância, de uso de drogas, uma atividade também de trabalho, de exploração do trabalho infantil, e assim passava dias sem voltar para sua família, né? Sem voltar para casa. Às vezes ia e voltava, às vezes ia e ficava e voltava só esporadicamente. Então, esse era o circuito comum do público de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, a gente posicionava o nosso time, a nossa equipe, para atender essa população nos centros das cidades, aqui em Fortaleza, em Recife, também em Manaus. O que é que mudou nessa cena? Hoje você quase não vê mais as crianças em situação de rua nesses espaços que eu mencionei. E onde elas estão? Essas crianças estão lá na periferia, estão sendo cooptadas pelo tráfico de drogas, estão sendo expostas a outro tipo de violação de direito e estão muitas vezes invisíveis à sociedade que as via no centro da cidade, as via no calçadão da Meira-Mar. Essa mesma sociedade não entra lá na comunidade e, portanto, não enxerga essa criança que está lá precisando de apoio, né? Então, a gente vai às comunidades, a gente fala de periferia, a gente está falando especificamente de uma parte da periferia que são as zonas de moradia precária, né? São barracos de papelão, de lona, famílias e famílias que se organizam em locais muitas vezes públicos ou às vezes ocupando uma área privada e aí em constante conflitos, sob a ameaça de ser expulsa, sob a ameaça das reintegrações de posse. São as ocupações que se amontoam em Fortaleza, né? E as famílias, não só as crianças, mas os seus pais, toda a família, exposta a condições que a gente não pode dizer que é uma condição de moradia. Não é só uma moradia precária, é uma não moradia. A nossa equipe agora vai e se desloca para esses territórios. E aí se depara com situações extremamente graves de pobreza, de miséria, de falta de política pública, de falta de acesso, locais com alto índice de violência, né? As pessoas não têm a possibilidade nem sequer do direito de ir e vir. As pessoas vão ser impedidas de transitar de uma comunidade para outra, se aquela outra comunidade é uma comunidade dominada por uma facção rival, então ela não pode chegar lá, é sob ameaça até de perder a sua vida. Então, as crianças e adolescentes hoje, que a Pequeno Nazareno atende, estão nesse contexto de ameaça, nesse contexto de situação de rua, que é menos fácil de se enxergar. Se discute até se isso é situação de rua ou não. Para o nosso entendimento, baseado nas resoluções do CONANDA, essa é uma situação de rua, sim. Ali estão todos os componentes da vulnerabilidade de quem não tem onde morar, apesar dessas famílias ter lá uma lona, um papelão, um barraco, né? Nós não encontramos dignidade aí. Fundamental a gente voltar
esse debate, para que as pessoas, ao longo também dos próximos programas, das edições, elas possam compreender como o Pequeno Nazareno alterou um pouco a sua rota para continuar sendo o mesmo, nesse contexto de aversão à pobreza, né, que chamam de aporofobia. Eu penso que o Pequeno Nazareno, como você também explicou, é uma das únicas organizações que está conseguindo alcançar essas pessoas que vivem nessa condição de extrema pobreza, né? Quem está ouvindo já compreendeu um pouco sobre o Dignidade para a Infância, um pouco dessa guinada, desse aprofundamento aí do trabalho do Pequeno Nazareno nesses territórios. E o Dignidade para a Infância foi lançado no último dia 29, na sede do Pequeno Nazareno, lá no Vicente Pinzon, e na última quinta-feira, dia 8, na sede do centro. Como é que foram esses dois momentos e o que tem programado aí nos outros municípios onde o Pequeno Nazareno está trabalhando com o projeto Dignidade para a Infância, Manuel? As atividades que a gente fez para lançar o projeto quis valorizar a nossa parceria com as lideranças comunitárias, com os parceiros dos territórios onde a gente atua. Então a gente recebeu várias lideranças comunitárias lá da região do Vicente Pinzon, Serve Luz, Praia do Futuro, Caspesca, Mucuripe, né? No centro também a gente recebeu parceiros de toda essa região aqui do centro, do Moura Brasil, do Poço da Draga, do Mercado Velho, enfim. Por que nós convidamos essas pessoas? Porque essas pessoas muitas vezes são nosso acesso às comunidades dominadas pela violência, pelo tráfico, né? No sentido de que são pessoas que conhecem a dinâmica desses territórios, nos apresentam as pessoas que vivem lá, são a ponte entre o nosso trabalho e as pessoas que precisam, e nesse sentido, então, são os nossos pés e as nossas mãos dentro desses territórios. Então a gente os convidou para um evento simbólico, né, para apresentar essa nova plataforma, esse novo trabalho, celebrar junto com eles o início de um processo que vai durar 3 anos e que a gente espera que dure muito mais. Para essas pessoas, assim, o feedback que a gente obteve nos eventos que a gente fez também muito nos motiva, porque as pessoas nos veem como um parceiro, né? Não como uma instituição que chega desconectada da realidade que eles estão vivendo, né? Mas como uma instituição que chega para escutar, que chega de forma muito horizontal, né? E parceira, para trabalhar junto e cooperar naquilo que a gente tem expertise, que a gente tem capacidade de metodologia, né? Mas também para aprender com o fazer que cada um desses parceiros históricos tem e realiza, que não é pouca coisa, né? São várias formiguinhas aí trabalhando para esse bem comum, né? Para um mundo melhor. E aí, assim, a nossa gratidão também ao nosso parceiro institucional que está apoiando esse projeto, que é a Petrobras. Esse projeto ele atende 13 municípios de 6 estados brasileiros, né, da região norte e nordeste. Então a gente fez os lançamentos aqui de Fortaleza, mas na sequência a gente terá o lançamento em Manaus. Depois a gente volta aqui para o Nordeste para lançar em Maranguape e depois em Areia Branca e Guamaré, no Rio Grande do Norte, né? E aí em seguida Belém, temos a previsão também para fazer os lançamentos em Oiapoque e em São Luís do Maranhão, né? Então vai ser um mês, talvez até mais, de vários eventos onde a gente quer se apresentar às comunidades, né? Também dar a nossa cara, é uma prestação de contas, dizer tudo que a gente está fazendo. Então apresentar o projeto é o primeiro passo, depois apresentar os resultados do projeto. A gente deve fazer isso em alguns eventos que estão programados, e aí até o final de 2027 alcançar todas as metas que foram propostas. Muito bacana, viu, Manuel? Eu estava aqui já imaginando que nos próximos momentos, quando nós vamos poder trazer no Prioridade Absoluta esses parceiros que você citou aí, esses colaboradores da Petrobras que financiam Dignidade para a Infância, dizer que uma grande novidade que esse projeto está proporcionando é uma participação intensa das juventudes atendidas pelo projeto, né? Que acho que essa é a pegada também aqui da FM Dom Bosco. Muitas novidades que virão, né? E com mais possibilidades de participação de todo mundo. Então, Manuel Torquato, coordenador de projetos do Pequeno Nazareno, coordenador geral desse projeto Dignidade para a Infância, financiado pela Petrobras,
apresentou o projeto, falou sobre os lançamentos que aconteceram, os próximos, explicou um pouquinho também dessa transição do Pequeno Nazareno, que começou há cerca de 3, 4, 5 anos. Então já lhe convido para nos próximos momentos voltar ao Prioridade Absoluta para atualizar as ações aí do Dignidade para a Infância. Nome bonito, né, desse projeto? Quem foi que batizou esse projeto, Manuel? Essa é uma boa pergunta, né? A slogan do Pequeno Nazareno é Dignidade e Justiça para a Infância. Essa frase, essa expressão é retirada da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, das Nações Unidas, né? É o primeiro artigo da declaração, é que todas as pessoas tenham direito à dignidade e à justiça. Com base nessa expressão, a gente batizou o nosso projeto, né? O Dignidade para a Infância, no sentido da gente estar conectado à causa do Pequeno Nazareno. Um grande abraço, a gente se encontra por aqui, pelo Prioridade Absoluta, viu, Manuel? Um abraço a todos que nos escutam. Bacana, pessoal, vamos de música aqui no programa, já tem muito mais educação, muito mais novidades aqui na rádio, que é a terceira do Ceará, mas é a primeira no seu coração. FM Dom Bosco 96.1. O pequeno Nazareno forma o jovem aprendiz, trabalho protegido, é a lei o que diz. Parceria com empresas, futuro a garantir, pra nossa juventude decente a construir. Jovem aprendiz brilha, brilha, o futuro no horizonte, com esperança que cintila. Na escola e no trabalho, o caminho a seguir, preparando o amanhã pra um mundo a florir. Jovem lutador, garra e coração, vai em frente com coragem, rumo à superação. Jovem aprendiz brilha, brilha, o futuro no horizonte, com esperança que cintila. Jovem lutador, garra e coração, vai em frente com coragem, rumo à superação. Jovem aprendiz brilha, brilha, o futuro no horizonte, com esperança que cintila. Prioridade Absoluta. FM Dom Bosco. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta Projeto Pé no Futuro. Praticar esporte contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida e fortalece a saúde física e mental. Centro Esportivo O Pequeno Nazareno, o jovem de Maranguape com o pé no futuro. Prioridade Absoluta. FM Dom Bosco. Alô, amigos, amigas, queridos amigos e amigas, é final desta edição do Prioridade Absoluta. Pela audiência, pelo carinho, pela atenção, o meu muito obrigado. A produção e a apresentação é minha e a direção é do Padre Magno Xavier. Continuem ligados na nossa programação, eu sou Adriano Ribeiro e lhes digo boa tarde.
Você ouviu na FM Dom Bosco Prioridade Absoluta, uma produção da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco, em parceria com a organização da sociedade civil O Pequeno Nazareno.